Pessoal, mais um Fala Profissional e hoje eu estou realmente uma sensação muito agradecido. Essa pessoa aqui espetacular, mulher engenheira, referência para nós da engenharia. Eu estou aqui com a presidenta do CREA Alagoas, Rosa Tenório, já reconduzida, reeleita, e uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, que já fiz parte durante a pandemia. A gente teve momentos de live, né, naquele boom das lives. A gente participou também na época, eu como coordenador da Câmara de Segurança do Trabalho, para falar dos riscos ocupacionais. Então eu fiquei muito feliz, seja muito bem-vinda. Isso aqui é um momento de um podcast que é bem papo boleiragem, sabe assim? É para ser descontraído, tá, Rosa? Para a gente conhecer um pouco da sua história. Você que é referência para mulher engenheira do Brasil inteiro, né? Uma mulher ocupando a presidência de um dos principais CREAs do nosso país, né? Do nosso Conselho Regional. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação para quem está nos assistindo. André, um prazer enorme. Você sabe assim, que o respeito é mútuo. Tenho um enorme carinho por vocês. Admiro o seu trabalho, a sua transparência, a sua dedicação com tudo que você faz. E mais ainda, a sua espontaneidade, né? Eu acho que a gente, quando é profissional, transparente, espontâneo, eu acho que você passa mais confiança, né? Para o profissional, para a sociedade de modo geral. Então, assim, muito feliz, né? Eu fui a primeira mulher que foi candidata à presidência no CREA Alagoas. E né? eleita. Pois é, o CREA já tinha 52 anos na época, agora está com 57 anos de existência lá em Alagoas. E eu fui a primeira mulher que se candidatou à presidência do CREA. Aí eu brinco que eu dei sorte e ganhei, né? Isso em 2020, no meio de uma pandemia, um ano muito difícil. E em 2023, de forma natural, a gente foi para a reeleição. E também fomos, então sou a primeira mulher eleita e reeleita no CREA Alagoas. E lhe confesso que, assim, que é um orgulho muito grande para mim e para todo o gênero feminino, né? Eu sempre reforço isso, afinal de contas somos apenas 20% do número de profissionais, né? Somos em torno de 1.200.000 profissionais no Brasil. E desse universo, apenas 20% é do gênero feminino. Então, eu acho que isso representa tem uma representatividade ainda maior, né? E outra coisa interessante também dentro do sistema, Andrei, é que eu fui a segunda ou terceira, agora me falta, coordenadora do Colégio de Presidentes. Sim, né? No primeiro ano do presidente Vinícius, em 2024, nós fomos eleita a coordenadora dos 27 CREAs, né, dos colegas. Representei os colegas com muito orgulho também. Que é uma função importante também no nosso sistema. Pois é, onde a gente agrega, né, e concilia e luta enfim, por todas as ações e atividades dos 27 ações CREAs do Brasil. coletivas, né, de Sim. integração dos CREAs, que os profissionais, eles realmente sentem muitas vezes, só eles reclamam um pouco de falta de uniformidade. E esse Colégio de Presidentes, ele também tenta trabalhar essa uniformidade das ações dos CREAs. E é muito importante. Rosa, mas eu queria falar contigo do começo, porque assim, o nosso papo aqui, Fala Profissional, a gente tenta trazer também inspiração para quem está começando na carreira. E eu queria que você voltasse um pouco lá para o começo, para a tua escolha. Como é que foi a tua escolha pela engenharia? Perfeito. A minha foi assim, eu tinha uma integração muito grande. Eu gostava muito da área mais assim, da física, da matemática, do cálculo. Eu tive professores que são amigos meus até hoje, então acho que talvez isso tenha sido uma certa influência. Professores de matemática, desde do nível do ensino fundamental, depois para o médio. Então, tenho certeza que isso me levou a escolher a engenharia e a engenharia civil, que eu acho que é aquela que é a mais ampla, né? Hoje a gente tem vários tipos de engenharia, mas lá então, atrás... foi uma escolha mesmo pragmática, escolheu por aquilo que tinha aptidão. Foi. Eu acho que os professores também, né? Esse carinho que eu consegui, que eu passava para os professores passavam para mim, também deve ter... E essa escolha ficou mais pesado. certeira, porque você me disse que também cursou outros cursos, chegou a cursar outros cursos em paralelo com a engenharia. Né? No começo eu fiz administração, fiz entre esse período, mas começou a ficar puxado, e aí eu brinquei com isso. Minha mãe já escolheu, eu vou fazer administração e vou largar a engenharia. Aí ela disse, minha filha, jamais. Então eu devo isso a ela também, obrigada, mãe. Aí eu tranquei administração, não voltei mais, não terminei em engenharia civil, e já depois... de muito tempo de formada, resolvi fazer direito também, mas cheguei a fazer 3, 4 períodos, aí comecei a ter um menino, depois tive outro menino, e aí parei também, nunca terminei o curso de direito. Então a engenharia realmente é o que eu tenho de formação, sou especialista na área de recursos hídricos, e cheguei a fazer mestrado na UFMG, em Minas Gerais, na Universidade Federal, na área de saneamento e meio ambiente também, deixei bons amigos lá.
Mas a minha vida, então, comecei porque eu tinha afinidade com o cálculo, né, com a matemática. Entrei cedo na faculdade com 16 anos, e aí depois formei, logo depois que formei, fui para o mestrado. Quando eu voltei, o meu primeiro emprego foi na área de resíduos sólidos, e foi um professor meu que me indicou. Certo. Um professor que me indicou para uma empresa que estava contratada. Assim que se formou? Eu formei, fui fazer mestrado na UFMG. Quando eu voltei do meu mestrado, eu fui indicada. Certamente era uma boa aluna, porque professor só indica... Para lembrar, né? quando... Ele era presidente do órgão da limpeza urbana e a empresa recém-chegada lá para fazer a remediação do antigo lixão da cidade de Maceió. E aí o professor me indicou e a gente trabalhou um tempo lá, fazendo a remediação do lixão do Cruz das Almas. Passa-se o tempo e eu me torno presidente da limpeza urbana da capital, da cidade de Maceió. Muito tempo, pouco tempo? Alguns anos. Teve outras experiências? Tive outras experiências. Esse é um ponto bom de tocar. Empreendi nesse período. Esse é um ponto bom de tocar, porque eu estava comentando, às vezes a turma de hoje ela é um pouco imediatista, ela acha que já tem que ter resultado no dia seguinte, esquece que às vezes a experiência que você tem hoje, a oportunidade, às vezes ela vale mais do que o resultado imediato. Porque lá na frente alguém vai lembrar daquele trabalho que você realizou, vai ver, vai procurar aquela pessoa que tinha perfil, e foi isso que aconteceu, mais ou menos? Exatamente. Eu saí mestrado nessa área, que era saneamento e meio ambiente, e aí foi esse primeiro emprego, e repito, lá na frente eu me tornei presidente do órgão de limpeza urbana que você trabalhou. Que eu trabalhei, numa terceirizada do órgão. Então pôde implementar aquilo que o funcionário que diz assim, mas eu ia mudar isso, ia mudar aquilo. E eu brinco, Andrei, assim, que eu acho que o maior orgulho do meu currículo, assim, tem alguns orgulhos, lhe confesso, né, profissionalmente, e assim, muito de foro íntimo, mas um foi ter deixado o projeto do primeiro aterro sanitário da cidade de Maceió. Uma cidade hoje com 1 milhão de habitantes, e o aterro que hoje funciona foi um projeto que nós deixamos. Então isso, eu brinco assim, se eu tivesse só isso no meu currículo, eu já estava feliz, né? Mas isso realmente é um marco que eu trago para mim, assim, gratificante. É uma pergunta que eu gosto de fazer também para o profissional que está com a gente, que já tem mais experiência, é exatamente isso. Qual foi a principal obra, projeto de engenharia, aquele que mais te marcou? Vou aproveitar e já vou fazer essa pergunta. Seria esse ou tem outros também? Projeto de engenharia. Eu sei que tem coisa aí no CREA também que pode ter te marcado. De gestão a gente tem outras coisas, mas de engenharia acho que é esse sim. Né? Você deixar um legado de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, né? Você trabalhar, estou falando de quê? De uma cidade de 1 milhão de habitantes, como eu te falei, e você deixar um projeto para implantar um aterro sanitário, até então um lixão de 40 anos, né, que existia lá na cidade. Isso já está com quanto tempo? Esse aterro deve ter hoje uns 10 anos, ou um pouco mais. A gente deixou o projeto e na gestão seguinte do outro prefeito, e a gente já não trabalhava mais na gestão, ele foi feita uma concessão pública e foi implantado o projeto. Teresina ainda está carente de uma concessão pública nesse sentido. Tem algumas particulares, para você ter ideia, né? Então a gente já tem aí uma capital, Maceió, que tem aí há 10 anos, né? Foi Maceió? Mais, eu acho, um pouco mais. Mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E Teresina ainda está carente nisso, inclusive foi fruto de manifestação já do Ministério Público. A gente espera, a gente sabe que também nem sempre é falta de vontade do poder público, existe toda uma burocracia e dificuldade, porque as cidades eles são equipamentos orgânicos, né? Eles têm vida, estão sempre em movimento. Dinâmico demais. A gestão, exatamente. Mas aí eu queria te perguntar agora uma coisa mais do foro íntimo, né? Com relação à engenharia também. O que é a engenharia para Rosa Tenório? A engenharia para mim é vida, né? Engenharia para mim é desenvolvimento, engenharia para mim é inovação, é tecnologia, é desafio. Eu digo que eu sou uma pessoa movida a desafios, eu gosto de encarar coisas novas, novos desafios, e eu enxergo isso na engenharia. Você tem muita frente na engenharia, né? Você pode trabalhar com gestão, com orçamento, com obra, com projeto. Então, assim, você escolhe qual é o desafio que você quer, né? Então, o que define engenharia para mim é o desafio, é o desenvolvimento, é você poder fazer mais pelas pessoas, é você poder ajudar as pessoas, é você poder transformar. A Rosa é engenheira raiz, é profissional liberal, né? Sim. Apesar de nunca ter ficado fora da vida pública, né? Durante teu tempo inteiro sempre teve servindo. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos de serviço público. Embora não pareça. Embora não parece mesmo não, isso é verdade. E com toda essa experiência, o que é que tu aprendeu? Eu vou já entrar no campo da gestão, mas o que é que tu acha que é a maior dificuldade
do engenheiro, não só o de hoje, mas para a resolução de problemas, né? Que engenheirar é resolver problema, né? Sim. A gente tem um projeto, se me permite até adiantar um pouquinho na conversa, lá no CREA, que a gente intitulou Descomplica CREA. É um projeto onde a gente leva o CREA para dentro das instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas. E aí, sempre que possível, eu estou também com a minha equipe lá para explicar quais são os sistemas do CREA, o que é que agora você vai sair da academia e a sua nova casa vai ser o conselho, né? Você precisa ter a carteira profissional. E aí o que eu digo a eles, né? Geralmente a gente vai no 9º, 10º período, o pessoal formando, eu disse, nossa, que alívio, hein, gente? Estamos acabando, né? Então, ufa, né? Estamos acabando. Aí eu disse, lê do engano. Está começando agora. Está começando agora porque a diferença é que você vai direcionar para o que você mais gostou na engenharia, que é muitas frentes de serviço, e você vai estudar aquilo que você mais gosta. Essa é a grande diferença, a sua especialidade. Mas você nunca pode parar de estudar, de se qualificar, de se capacitar. Esse eu acho que é o maior desafio hoje do engenheiro. E você falou um pouco antes do imediatismo. O mundo está muito dinâmico, está muito exigente, o mercado de trabalho cada vez mais, né? A gente, alguns poucos anos atrás, Andrei, talvez na minha época, 30 anos, você ter uma língua, uma fluência em uma outra língua era um diferencial. Sim. Hoje é quase que obrigatório você falar pelo menos mais uma língua além de português, né? Então, o mercado está nesse nível de exigência e é isso que eu tento passar para os nossos colegas futuros profissionais, né, os estudantes, que a gente não pode parar de se qualificar, né? E a gente, em função disso, criou também um projeto lá no CREA, que é o CREA Qualifica, onde a gente sempre tenta trazer palestras, workshops, enfim, tentando aproximar o profissional dessa capacitação continuada. Eu vou falar um pouco. A gente está no mês das mulheres, esse programa. Hoje não é ainda o mês das mulheres, eu estou aproveitando aqui uma cimeira bilateral que eu vim participar aqui, a convite do presidente Hércules, que é uma pessoa que está sempre convidando para estar junto. Hoje, o nosso cinegrafista. É o próprio, né? Hoje a gente está com o cinegrafista, viu, profissional que está assistindo, exclusivamente aqui, o nosso presidente do CREA Piauí, com toda a humildade dele, está aqui nos ajudando. E enquanto mulher, o que significa para você ter assumido tantas? Porque assim, para mim até novidade, não é novidade no sentido, não é surpresa, mas é novidade saber toda essa trajetória. Então, que bom que o CREA Alagoas optou, né, por uma pessoa experiente, né, não só por ser mulher, mas que demonstrou, né, ter essa capacidade de gestão, né, mas enquanto mulher, o que isso significa para você? Ter assumido essas posições? Pois é, isso acontece de forma muito natural para mim, porque assim, eu sempre gostei, como eu falei já para você, de desafios, eu sempre gostei de coisas novas, de coisas diferentes, então assim, eu nunca me acomodei, né? E isso eu acho que é um diferencial importante também para o profissional, seja ele jovem ou em qualquer tempo de vida. De você buscar coisas diferentes, coisas novas, André. A gente estava conversando antes, eu disse a você que eu fui estudante, depois fui mestrado, fiz especialização, trabalhei em chão de fábrica, né, com resíduos, com lixo, eu comi mosca, né? E depois a vida lhe apresenta algumas situações, lhe convida a novas situações, eu estou dizendo, e aí é a sua inteligência emocional, é a sua motivação por novidades e por novos desafios. Nunca te abalou o fato de ser mulher? Em absoluto. Nunca, eu sempre digo. Incansáveis vezes estou numa mesa com 8, 9, 10, 11 homens, só eu de mulher. Eu até brinco, bendita sois entre os homens. Né? Eu até digo isso de brincadeira. Hoje foi um desses dias. Hoje você viu, né? Por acaso, inclusive, aqui no Nordeste, nós somos 9 presidentes, né? 9 estados, 9 presidentes do Nordeste. A única mulher presidente sou eu, né? Então, assim, e sou muito bem acolhida, porque eu consigo fazer isso. Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Então, o fato de ser mulher nunca foi um limitador para mim poder chegar ou querer chegar onde a capacitação, a qualificação, o relacionamento. Hoje a gente fala muito nos já hard se sentiu skills. Desafiada por ser mulher? Bastante. Hoje você tem isso é importante dizer, né? Que não é o fato de não ter... Não ter me abalado, isso não ter, mas obviamente... Que não tenha sofrido com esse machismo estrutural, né? Com certeza. E hoje você tem o que está muito em moda, que chama os hards e os soft skills. Sim. O hard, de forma muito simplista, é onde o conteúdo que você tem, é a capacidade de absorção, o intelecto, digamos assim. E o soft é exatamente o seu diferencial. O poder que você tem de se relacionar,
de se adaptar ao novo, de fazer relacionamento, que se chamam comumente network. Então, o soft hoje é muito mais bem avaliado, às vezes, do que o próprio hard, né? Do que o próprio conteúdo, porque o conteúdo você vai se aprimorando, né? Você vai a qualquer tempo, você não para, né? Mas tem mais acesso também na palma da mão. Hoje, né? Está tudo muito facilitado com a questão digital, mas essa capacidade que a gente tem de se adequar, de se conectar, de estar aberto às inovações, às novas tecnologias, aberto às mudanças, né, a enfrentar desafios. Eu acho que isso é o grande diferencial e a mulher tem esse poder. Então, eu acho que é um somatório de coisas. Obviamente você precisa ter conteúdo, né, mas você não precisa estar provando nada para ninguém, né? Isso é uma coisa muito nossa. Então, como a mulher, o homem também precisa estar capacitado. Claro. Mas além disso, eu acho que a mulher traz isso, essa questão de aglutinar, de acolher. E cada vez mais é essa ideia, que a gente trabalha inclusive no programa Mulher, né, que é um comitê nacional e cada CREA tem o seu, onde a gente trabalha a questão da equidade de gênero. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer ter o mesmo espaço, as mesmas oportunidades. E eu acho que a gente tem um exemplo importante. Tenho isso, assim, isso não é um peso para mim, mas espero que sirva de motivação para que outras mulheres, para que outros profissionais também se espelhem e estejam onde querem estar, né? Vai parecer redundante a pergunta, mas eu perguntei o que é engenharia e o que é ser mulher engenheira para Rosa Tenório. Ser mulher engenheira é ser desafiada quase que todo dia. Ser mulher engenheira é ter... Quando eu fui presidente da limpeza urbana em Maceió, gente, capital, 1 milhão de habitantes, eu tinha no meu carro um salto alto, eu tinha um tênis e eu tinha uma bota. Porque quando chovia no lixão, se você não botasse bota 7 léguas, você não conseguia andar, né? Então, ser mulher engenheira é isso. É ter no carro uma mochila, uma bolsa, um salto alto, um tênis e uma bota. Perfeito, perfeito. Tu falou aí também de algo que eu acho interessante na vida também de todo profissional, que são os anjos que aparecem. Pessoas que fazem indicações, pessoas que acreditam. Por exemplo, eu acho que é o maior, pelo menos da minha parte, eu faço às vezes muitas perguntas que vêm do interior do que eu senti, né? Quando a gente sai da faculdade, sempre tem aquele frio na barriga, será que eu vou? Será que eu estou pronto? Mas quando você tem um anjo que confia, sendo um professor então que pega no seu braço e diz vai, que você... Isso dá uma força mais. Então, quem foi o anjo seus anjos, da vida? Quem foram os seus anjos? Foram os seus pais mesmo? Eu já tive engenheiro que foi o pai, já tive engenheiro que foi o professor, sempre tem alguém. Então você teve anjos na sua vida a quem você atribui assim, realmente essa... Tive sim alguns anjos. Minha família, meus pais não são da área tecnológica, mas foram sempre meus maiores incentivadores. Quando eu precisei sair, fazer mestrado fora, em Belo Horizonte, foram os primeiros a me incentivarem. Falou de estudo, falou de capacitação, eu não tinha limite para os meus pais. Então talvez eles sejam meus primeiros grandes anjos, né? E depois já, como estudante e profissionalmente, eu tive 2 anjos que eu faço questão de destacar em toda palestra que eu vou, quando eu falo principalmente para o jovem estudante, né, para o jovem profissional que eu digo, né, o futuro profissional que são os estudantes. Foi um professor meu da Universidade Federal que me indicou para o meu primeiro emprego, quando eu trabalhei numa empresa terceirizada da prefeitura, no antigo lixão da cidade de Maceió. E depois, eu me tornei presidente do órgão da limpeza urbana da cidade. E um outro anjo foi um chefe de estágio. Um foi um professor e depois foi um chefe de estágio. Eu fui estagiária da Companhia de Saneamento de Alagoas, da Casal. E esse chefe de estágio se tornou controlador geral do Estado. E lá quando chegou, me ligou, disse, Rosa, tudo bom? Como vai, professor? Chamava ele professor. Ele disse, olha, eu estou aqui na controladoria e tem um espaço aqui, uma diretoria de controle financeiro, que vai estar vago, eu estou precisando mudar o perfil, e o perfil que eu estou precisando é o seu perfil. Aí eu disse, mas professor, o que é que eu vou fazer na Controladoria Geral do Estado, engenheira? Aí ele disse o mesmo que eu, ele também é engenheiro, era meu chefe de estágio, né? Eu conheço alguns controladores que são engenheiros. Né? Essa engenharia tem disso, na engenharia perpassa tudo, né? E aí eu aceitei, adoro desafios, já tinha lhe dito isso, e virei diretora de controle financeiro da Controladoria Geral do Estado de Alagoas. Depois disso, mudou o governo, saiu o controlador, né? São cargos de primeiro escalão. E o novo controlador me convidou para permanecer com um cargo maior,
como superintendente de controle financeiro. Obviamente Sim. que eu aceitei, continuei na controladoria, aí já era governo Teotônio. Uma escolha técnica, então, né? Sem de nenhuma, alguém era outra gestão, Perfeito. né? Na época, governador Teotônio Vilela Filho, e eu passei 4 anos como superintendente. Na segunda, o governador Teotônio se reelegeu. Na segunda gestão dele, o então controlador mudou de cargo Sim. e virou secretário de gestão. E aí ele me indicou para o governador para assumir a a Controladoria Geral do Estado. Então eu fui, no segundo mandato do governador Teotônio Vilela Filho, eu fui Controlador Geral do Estado, e nesse período de 4 anos, segundo mandato do governador Teotônio, eu fui a presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, né, que é o CONAS. Então, assim, Nossa. primeiro emprego foi um professor, é isso que eu digo aos estudantes. A vida profissional começa na academia. Seu interesse, sua dedicação. E depois foi um chefe de estágio. Então, no estágio, na faculdade, a sua vida começa aí, sua vida profissional. Você constrói eu sou um exemplo vivo, né? Se você constrói uma boa base na academia, nunca ninguém vai se surpreender com nada que você alcança. Pois é. Agora, se a sua base lá na academia Não for boa, né? sempre vai ter alguém capaz de duvidar, e talvez até você mesmo seja capaz de duvidar. Eu acho que o mais importante é saber escolher a profissão que vai fazer aquilo que ama, né? É verdade, Rosa? é verdade. Fazer aquilo que ama em primeiro lugar. Bom, para finalizar, eu queria agradecer em nome da Você nem Mútua. perguntou como é que eu cheguei no CREA. Sim, mas com toda essa qualificação, mas eu acho que ajudou. Ajudou. Mas é uma boa pergunta. Foi em 2020, né? 2020, na época da pandemia, na época eu era secretária de Desenvolvimento, Planejamento e Meio Ambiente de Maceió, da Prefeitura de Maceió, da capital de Alagoas. E aí um grupo me convidou, né, se eu não queria ser a candidata. Sim. Acabei aceitando, conversei com o prefeito, com a família, aceitei. Um ano difícil, pandêmico, uma eleição que era de 2, 3 meses, virou 7 meses e meio de campanha. Sim. Virtual, a gente trocou, Sim. Você foi meu convidado uma Sim, vez nas nossas lives, que a gente só trabalhava com live na época. Verdade. E fui eleita na primeira gestão de 2020, e ganhei por 43 votos só. Eu cheguei quase que um mês antes das eleições, foi a grande surpresa. Ganhei, foi uma eleição apertada, primeira mulher candidata, né? Primeira mulher. Deu certo na primeira vez. Eu acho que muito desse peso do meu currículo, né, importou. As pessoas já me conheciam, né, e já conheciam esse meu perfil mais técnico. Quero crer que isso tenha ajudado na eleição. E aí, em 2023, de forma natural, a gente foi para a reeleição. E aí, em vez de 43, eu já tive 550 votos de diferença. Já foi de maioria. Já disputei com a mesma pessoa, por acaso. E aí a gente já tinha serviços prestados, né, dentro com os profissionais, aí já foi uma eleição, digamos assim. Conseguiu implementar uma gestão que teve que deu resultado, né? Teve as entregas, tudo e tudo. E aí, hoje eu estou aqui no meu último ano de gestão, né? No meu 6º ano. Já tem planos? Eu estou pensando agora no meu pós-CREA, né? Preciso voltar a trabalhar, né, gente? Porque quem é presidente de CREA não recebe salário, é um cargo honorífico, né? E tem um momento que começa a pesar. Então, preciso voltar para o mercado de trabalho, preciso produzir e ganhar dinheiro, né? Então, estou pensando agora no meu pós-CREA, vou terminar com toda a energia e vontade de trabalhar, de dar visibilidade, de fortalecer os profissionais. E aí, Andrei, eu quero aqui ratificar o que eu disse no início. Eu tenho em você um espelho muito bacana, essa sua energia, essa sua vontade de transformar a sua juventude, né? E Hércules também é uma pessoa super bacana. É porque está aqui nos ouvindo, não, porque está gravando, né? Mas é um amigo que a gente fez muito antes. Ele nem pensava ser presidente de CREA e a gente já admirava o conteúdo do profissional Hércules, na área de segurança do trabalho, em tudo que ele se envolve. Então, assim, muito feliz de ter vocês como colegas e torço muito, viu? Para que vocês continuem aí ajudando esse sistema profissional. Não, a gente vai estar sempre aqui, porque a nossa profissão é bom servir o sistema, porque a gente que vive disso, que ama a engenharia, apesar de colocar todo o esforço e tudo, é um trabalho gostoso de fazer, realmente é muito gratificante. Eu não posso deixar de falar um pouco da Mútua, né? E aí eu tenho uma pessoa aqui que é presidente de CREA. Eu quero que você, dessa vez, fale um pouco da Mútua e convide os nossos profissionais, fale um pouco do que a Rosa, presidenta do CREA, conhece da nossa Mútua. A Mútua, gente, é o nosso braço assistencial, social, onde
chega mais perto de você, onde nos dá assistência, seja com benefícios reembolsáveis, seja com benefícios sociais, é o nosso acolhimento, né? Eu digo que a Mútua é uma extensão, não, a Mútua é o próprio CREA, né? Então, a Mútua é um super parceiro nosso lá também em Alagoas, e a gente sempre de mão junto, seja nas capacitações, seja nos benefícios, enfim. Então, aproveito vocês aqui, conheçam a Mútua, né? A nossa caixa de assistência, a nossa caixa de acolhimento, e é importantíssimo que o direito teu, né? Porque aquele dinheiro é nosso, parte das nossas RTs vão para a Mútua exatamente para poder voltar em forma de benefícios para a gente. Então, é um convite aqui que eu faço para vocês conhecerem a Mútua, e o Andrei é um exemplo maravilhoso como diretor-geral da Mútua Piauí aí. Vocês certamente não irão se arrepender. Eu, de fato, estou muito feliz com o trabalho que a gente tem desempenhado na Mútua. Tudo aquilo que a gente propôs desde quando a gente foi candidato, a gente tem conseguido implementar. A gente dobrou todos os anos o volume de benefícios concedidos para os profissionais. A gente, se eu for colocar o crescimento do Tecnoprev, que é um dos planos que eu acho mais importantes, que é o plano de previdência da Mútua, a gente tinha 9 profissionais, hoje a gente tem quase 200. Né? E eu tenho, meu filho tem, minha esposa tem, eu faço uso dos produtos da Mútua. A gente amplificou também o plano de saúde da Mútua. Agora nós estamos fazendo uma manutenção completa no nosso prédio, instalando coworking, sala de estudo. Então, eu realmente me sinto realizado com o trabalho que a gente tem feito na Mútua. Convido os profissionais, agora ouvindo também da Rosa. Mas, para fechar, eu queria que você dedicasse aí uma fala para todos os profissionais, né, que estão nos ouvindo, qual o conselho que a nossa presidenta do CREA Alagoas dá para os profissionais que estão nos assistindo aí sobre trajetória e sobre carreira. Profissionais do CREA Piauí, em especial, agora que eu estou falando para vocês, engenharia, tenham isso sempre, engenharia é desenvolvimento, o país, as cidades, o nosso estado passa necessariamente pela mão da engenharia, seja na agronomia, os mais diversos tipos de engenharia, geociências. Então, pode pensar alguma coisa no meio urbano, no seu dia a dia. Pensou? Tem engenharia. Então, precisamos de você para nos fortalecer e continuar esse trabalho exitoso que a gente vem fazendo, vocês muito bem representados lá no Piauí, com o presidente Hércules e a nossa diretoria aqui, capitaneado pelo Andrei. Bom, eu encerro aqui com esse conselho genial dessa pessoa querida, maravilhosa, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco aqui agora. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigada a você, um prazer, gente. Valeu. Até a próxima.